Vamos comentar então um pouco no número 10, mês de outubro. Que Deus abençoe o mês de outubro em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que nada venha atrapalhar, Senhor. Lá na frente, quando o mês poder chegar, já tem um anjo abençoando o mês de outubro para nós, a igreja do Senhor, e para o Brasil, para o planeta em geral. Senhor, aqueles que estão na tua presença são marcados por ti, para a glória do teu nome. Amém. Então o mês de outubro está abençoado, graças a Deus. E nós temos experiência de abençoar os meses de adiantado. Estávamos conversando com a irmã missionária Linda, quando nós chegamos aqui, um pouco tempo, a gente tinha lugar uma outra casa, devido ao fato que eu estava um pouco alto, namorávamos, e acabou não dando certo a outra casa. Esses dias, vendo a senhora, o patrão da casa, disse para mim que alugou a casa para um parente, para um filho da família. E nós conversamos isso, nós alugássemos a casa, eu disse agora. Fica numa outra casa. Então Deus já abençoou na frente, que nós não pegamos a casa e alguém pegou, e Deus nos pagou. Porque Deus estava abençoando já na frente de nós. Porque aquela casa não era para nós pegar. Então nós já abençoamos o mês lá na frente. Alguém que era um grupo parente dela, ela poderia pedir para nós, se nós estivéssemos lá. Deus nos livrou, por quê? Já o mês estava abençoado lá na frente. E assim é, para nós, povo de Deus, já as bênçãos são adiantadas, muitas vezes, às vezes não, né? Às vezes, como nós vimos aqui, qual foi o pastor que pregou essa semana, a pastora Edna, ou a pastora Edna, né? Que Deus tem então, as bênçãos reservadas, né? Para alguém. Uma caixinha. Pastor Luiz, né? Uma caixinha com os pedidos, uma caixa maior, com as respostas. Para dizer que não, nem sempre a gente recebe na hora. Recebe lá na frente, né? E abençoado, já o mês lá na frente. Não é? Que bênção. Vamos ver então, o texto básico aqui. 2 Reis, capítulo 2, capítulo 19, verso 30. 2 Reis, 19, 30. Que fala sobre raízes profundas geram frutos saudáveis. Raízes profundas geram frutos saudáveis. Que lindo, né? Esse título que eu gostei muito. Por quê? Porque frutos saudáveis é que nós precisamos de produzir. Não é isso? Todos nós precisamos produzir frutos saudáveis para as pessoas que precisam de nós, para a família. Nós estamos ministrando e então nós temos que ter raízes profundas para poder as coisas estarem verdes e os frutos bem bonitos. Então vamos ver aqui a introdução. Uma das promessas de Deus ao rei Ezequias assegurava que os remanescentes da casa de Judá voltaria a lançar raízes profundas e produziria frutos abundantes no alto. Nós estamos acompanhando, né? No alto, 2 Reis 19:30. Você não pode ler, verdade? É isso aí. É o texto básico. Aí vamos aqui dando sequência, então, 2 Reis 19:30, isso que os irmãos estão vendo ali. Eu não vou. Se algum versículo que eu tive aí na Bíblia, eu não vou. Vamos ver em casa depois, na Bíblia, quando tomamos bastante tempo devido à experiência que nós temos com esse tipo de estudo aqui. Mas então não quero tomar tempo, vou ler o livro direto, aí depois os irmãos leiam. Os capítulos que entendi aqui tem em casa depois, capítulo 29, você vai perder a sequência aqui. Então, número 1. Raízes profundas e frutos abundantes. Essa relação é inquestionável. A raiz não depende do fruto, mas o fruto só existe por causa da raiz. A raiz permanece oculta abaixo da superfície, enquanto o fruto se eleva para o alto, à vista de todos. O cristão deve se preocupar tanto com suas raízes quanto com seus frutos. Ele é chamado a produzir muito fruto
suas raízes, a árvore secará e será lançada ao fogo. Mateus 7,19. São as raízes que alimentam e sustentam a planta, permitindo seu crescimento e frutificação. Elas se estendem sobre o solo em busca de, aqui fala veio d'água, mas deve ser veia, né? Veias de águas, dos quais retiram o sustento necessário. Jeremias 17,8. Jeremias 17,8 vai comentar um pouquinho para você, que fala sobre a raiz que se estende, vai lá na... Pode ter depois em casa. Olha que lindo que é esse. Ela entra na água, ela não vai ter tempo seco para ela. A raiz, ainda que não esteja chovendo, a raiz está pegando a água. Ela estende. Por isso que o pastor Leo aqui diz que a raiz tinha, acho que 100 metros, né? Fala isso. Então vamos ver na sequência aqui. Tá, vamos para agora para o número 2. Número 2, raízes profundas. Não se pode dar mais importância ao fruto do que à raiz. A gente esquece da raiz, né? Oh, que fruto lindo! E pega um raspelho para poder tirar, para não estragar, não quebrar folha, tirar só o fruto. E esquece a raiz saindo lá. Acho que o consciente está pegando fruto aí, né? A gente esquece da raiz, verdade. O fruto genuíno é uma consequência natural de uma raiz saudável. Aleluia! Não estão percebendo bem que lindo que é, né? Só estou lendo aqui, não estou pregando, na verdade. Mas é muito lindo, muito maravilhoso a gente meditar nisso aqui. Quando a gente sentir que a raiz é bem saudável. O verdadeiro segredo está na raiz. Na parábola do semeador, Jesus deixou claro que a semente lançada em solo rochoso se perde completamente, pois quando a planta brota, o sol a queima, por não ter raiz, a planta é de pouca duração. Mateus 13, 1 ao 23. É a raiz que sustenta e fortalece a planta. Verdade mesmo. Então, podemos ver que a raiz fica escondida, né? Você está vendo ela, não dá valor para ela. É como, por exemplo, o prefeito da cidade, como está a manifestação aqui. Nós somos vereadores e não estamos, irmãos, pai, família vereadora, sabe como que é? Às vezes o prefeito não faz um investimento na cidade que está aparecendo. Ele está preocupado com os esgotos da cidade, para fazer, sabe, esses esgotos que nós temos, melhoria para a cidade, mas está escondido debaixo da terra, ninguém está vendo, ele fez aquilo, ninguém viu nada, aí ele não fez nada. Não sabe que ele está fazendo o mais difícil, o pior que ele está fazendo. Ninguém está vendo o que ele fez. Talvez na hora dos buracos ali, que ficou reclamando ainda, olha que barreiro danado. Depois passa em 6 meses, tudo prontinho, ninguém tem mais nada. Eu falei, o não faz nada, né? Mas ele fez o mais difícil, que é os encanamentos longos de toda a cidade. Aí depois o outro veio só fazer por cima, o asfalto, bonitinho. Esse está fazendo, olha aí, esse sim. Esquece que o outro, às vezes você perde a eleição porque ele não apareceu o que ele fez. Vamos ver só o fruto, né? Não ver a raiz, que a raiz está no profundo. A raiz está escondida e nós não conseguimos vê-la. Vemos só o fruto que queremos pegar, mas temos que valorizar a raiz. Aleluia! Glórias a Deus. Então é isso, amados. Vamos dar sequência aqui para não tomarmos tempo. Vamos ver, já veremos o capítulo 2. Vamos ver o número 3. Raízes fracas produzem frutos estériles. 1 Pedro 3,15. O apóstolo Pedro nos exorta a estarmos sempre prontos para responder à razão da nossa esperança. Vivemos em tempos onde falta compreensão sobre o que significa ter raízes profundas. Vemos crentes
que não sabem a razão de sua fé. Nós agora, chegou em mim agora. A razão da sua fé. Tem crente que não sabe a razão da sua fé. Significa ter raízes profundas. Aí, creem porque outros creem. É verdade mesmo, pessoas que só acreditam no outro creem também. É verdade, eu também creio. Ele não consegue crer na alma dele. Ele vai, como se eu, essa semana aqui, copiando, né? A gente copia até a fé do outro. É verdade. Então, creio porque o outro crê. Dizem ter fé, mas sua fé está baseada em crenças. Crenças vagas ou em tradições. Embora muitos tenham a oportunidade de ouvir o Evangelho, nem todos desenvolvem raízes profundas. É verdade. Nós podemos ver, tem pessoas, eu conheci pessoas lá na cidade de Goiânia, aqui nós temos pouco tempo, mas lá, eu já viveu a vida toda lá, até os 60 e poucos anos lá em Goiânia, fomos quase que nascidos lá na cidade de Goiânia. Então nós conhecemos pessoas na igreja, não só na nossa, na Assembleia de Deus, temos muitos amigos da Assembleia de Deus, pessoas lá com 40 anos de igreja, como nós, por exemplo, não chegou a ser diácono da igreja. Não chegou a conseguir o diaconato na igreja. Raiz muito rasa. Raiz muito rasa. Não consegue, não tinha profundidade. Não tem até hoje pessoas lá ainda, muitos deles passaram para a eternidade. Foram salvos, podemos duvidar que foram salvos, salvação que dá Jesus, mas não desenvolveram um ministério, não chegaram nem ao diaconato, ou não chegaram nem a ser porteiro, não chegaram, porque é uma grande honra ser porteiro. Eu fui porteiro lá também em Goiânia. E nós não só éramos porteiros, como nós cuidávamos do banheiro, nós limpávamos a igreja, nem éramos diáconos ainda. Não sei, pastor Luiz, né? Aí o pastor estava olhando para nós. Por isso que os irmãos têm que ter raiz. Essa raiz desenvolve. Uma noite, logo que nós chegamos aqui, o Senhor me dava uma visão dos irmãos que estavam sendo escolhidos para que viessem à frente. Os irmãos vieram, bastante irmãos aqui à frente. Aí eu disse para os irmãos que o pastor Ramon ele está olhando. Aqui como time de futebol. Eu olhei lá, deu o molecada jogando, vai escolher o moleque daquele lá e leva embora. Leva embora. Então, contrato, né? E o pastor Raul está olhando para desenvolver cada irmão da igreja. Homens e mulheres. Coloca uma mulher como diaconisa, obreira, cooperadora, e vai levando, assim vai subindo, até missionária, né? E o irmão também, vai desenvolvendo, vai vendo o mundo. O esforço que faz pela igreja, como por exemplo, essa experiência do diácono Marconi, o Diego e o Leandro, e outros irmãos que estão subindo, né? Estão destacando. O pastor está vendo, sempre comentando, estou falando desses irmãos aqui. O que tem feito pela igreja? O que fazem pela igreja? O que fazem pela obra do Senhor? Estão crescendo, estão aprofundando as suas raízes. De repente o pastor chama o Leandro para ser consagrado. Depois ele só está na porta, cuidando, vai para cá, traz uma água aqui, né? É tipo um coroinha lá do parque, né? Já traz uma água aqui para ali, arruma ali. Mas ele é mesmo, é tipo um coroinha. Só que é um coroinha não do padre, mas do Senhor Jesus. Aleluia! Não é isso? Então, mas está crescendo assim. Esse coroinha que é diácono, se for um bom diácono, ele vai para o presbítero, se for um bom presbítero, ele vai no evangelista, como um bom evangelista, ele vai ao pastorado. Aí depois outros dons, de repente apóstolo, né? Apóstolo, tem tudo na Bíblia, mas tem gente que já se autodenomina apóstolo. Mas até o pastor, por exemplo, que na nossa igreja costuma levar. Vamos ver aqui, a raiz, a número 4 agora, número 4, a raiz forte, regra fruto forte, Salmos 1 a 3, né? Raiz forte, ela gera um fruto forte. Vamos ver no livro de Salmos, capítulo, Salmos 1, né? Salmos não é capítulo, Salmos é poema, é hinos.
Salmos é louvor, Salmos não é capítulo. Então, Salmo número 1, verso, não é versículo. Salmos é verso. Verso 1, verso 2, verso 3. E fala aqui. Depois de ir em casa, para não adiantar aqui. Só para você ver que as raízes fortes geram frutos fortes, férteis. Salmos número 1, verso 1, 2 e 3. Você vai ver que lindo que é esses versos daqui. Maravilhosos esses versos daqui. Vamos ver então na sequência. O salmista diz que o homem que não segue o conselho, até escrito aqui, no mundo, ele dedica a conhecer os fundamentos, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. Não é isso? Entendemos que a parte mais importante de uma árvore está nas suas raízes, pois mesmo se podada pelos galhos, ela permanece viva, ainda que se corta o tronco, quando as raízes estão fundamentadas, né? Ela volta a florescer, e esta raiz possui duas funções. Estão fundamentadas, ela possui duas funções. Vamos ver aqui. Trazer sustentação. Jeremias 17, 7 e 8. Não são os ramos que dão sustentação à árvore, muito menos os frutos. Romanos 11, 18. A tentação de dar mais atenção aos frutos do que às raízes é grande, devido à busca por conhecimento público. Nós comentamos lá sobre o prefeito lá, sobre o conhecimento público, que alguém quer aparecer. Os frutos estão no topo e não na profundidade da terra. E a tendência humana é zelar mais pela aparência do que pela profundidade. Então, nós falamos aqui agora há pouco, né, que o Marco quer aparecer, quem faz os encanamentos não aparecem, porque está escondido debaixo da terra. Então, a raiz não aparece, mas é ela que dá o fruto. Aleluia! Às vezes, alguém não vê, não sabe a raiz que você tem, mas ele vê os frutos que você está vendo. Aleluia! O pastor, por exemplo, o líder da igreja, ele não vê a raiz que você tem, não sabe o que você faz, só sabe que você tem belos frutos, sabe que você tem lindos frutos. Olha como você é homem, mulher, moços, moças, adolescentes, que já entende, já começa a buscar o crescimento para o seu. Tem crianças que já prega, tem crianças que já ora, tem crianças que já aconselha pessoas. Então, o pastor está vendo, não vê a raiz, mas vê os belos frutos que nós produzimos. Aleluia! Como disse, a correria do obreiro, o que ele faz pela obra do Senhor, ele não cobra às vezes, como os irmãos que nós falamos aqui, não cobra para fazer isso, como nós tínhamos também lá em nossa cidade. Os obreiros trabalhavam, nós construímos uma igreja, lá em Goiânia, nós construímos uma igreja, nós pegamos na área de madeira, nós conseguimos construir uma igreja um pouco maior do que essa, um pouco maior assim, em largura, porque uma igreja é mais ou menos igual, mas ela é um pouco mais larga do que essa aqui, e nós conseguimos construir com 2 anos, sendo que a igreja é complicada para construir. A igreja é como uma obra de prefeitura. Se nós não terminar, o outro dá um pouco de sombra, ele não termina, porque nós começamos e não terminamos. Mas se o outro for interessante, ele consegue terminar. Mas a igreja é assim, acontece que não terminar com quem começou. O outro termina. E nós conseguimos fazer 2 anos e inaugurar. Está lá uma linda igreja, nós vamos for lá ver. E cada um vai entrando, vai melhorando alguma coisa. Mas, então é isso. Às vezes a pessoa não vê a raiz, vai ver os frutos. E nós éramos presbíteros na época. Naquele ano, a convenção nos levou ao pastorado. Eles iam visitar-nos na cidade e via a construção da igreja. Então, o presbítero que trabalhava não para nosso ego, não para nossa glória, mas para de Deus, tipo o marido, nossas crianças. Glória a Deus. Temos 3 crianças, tudo pequenininhas, tipo a Diego, as meninas, né? A Helena,
nós tínhamos para construir. Mas Deus nos dava graça. E a convenção não via a raiz, mas estava vendo os frutos aparecer. Nos chamou para sermos pastor. E como pastor, naquele ano, nós inauguramos a igreja. Foi uma vez, uma linda festa que fizemos lá em Goverê. Está lá. Para a glória do Senhor, igreja, casa pastoral, e também fizemos uma cantina, com banheiro e tudo. Irmãos, sem dinheiro. É por isso que o pastor, que pega pela fé e faz uma igreja que vai junto, faz. Né? O pastor Danilo tem os 2 filhos pastores, estão batalhando, lutando, crescendo cada um deles. Tem uma regional maravilhosa, graças a Deus. Por quê? Porque é Deus que faz, é Deus que põe as mãos. Os irmãos podem falar, podem para cá, os frutos vão aparecendo. Por que eles estão sob tendência? A convenção não via a raiz nele, mas os frutos que estavam aparecendo. Você está permitindo que o pastor veja fruto em você? Continue dando seus frutos, porque ele vai colocando cada um no seu devido lugar para o ministério, que diz a Bíblia que a seara é grande, mas poucos são os obreiros. Eles estão olhando para isso. Vamos ter a sequência aqui, senão não dá. Só consigo pegar o outro chave. Deixa eu ver aqui, vamos ver agora. É o B. Tem o quê? O B, né? O B. Uma confiança inabalável. A confiança inabalável em Deus deve ser constante e fundamentada na graça divina, formando uma base sólida em sua presença. O homem abençoado vive essa confiança como um estilo de vida, uma firme esperança de você. A firme esperança em Deus, representada por árvores com folhas sempre verdes. A importância da igreja estar verde, diante do Senhor. Reflete a resistência da fé nas adversidades, a felicidade divina. Vamos ver aqui no capítulo número 5. Nutrição saudável para toda a árvore. Colossenses 2,7. A raiz é responsável por absorver água, nutrientes e sais minerais do solo e distribuir para toda a árvore a expressão nele radicados. Colossenses 2,7 indica que o cristão tem estabilidade a uma árvore com raízes firmemente plantada em Cristo, diferentemente da palha ou das sementes levadas pelo vento. Essas raízes profundamente fixadas asseguram que o cristão não perecerá, pois Cristo que nutre e sustenta nunca falha. Esta raiz é permanente, enfatiza que foi Deus, permanente como uma árvore cristã, permanente também, enfatiza que foi Deus quem plantou os cristãos em Cristo, garantindo estabilidade eterna. Número 6, frutos saudáveis. Provérbios 12 ensina que a qualidade dos frutos depende da saúde das raízes, uma conexão profunda com Deus por meio da palavra e graça. Garante frutos saudáveis, enquanto raízes fracas resultam em ações e decisões de baixa qualidade. Quando estamos enraizados na palavra e na graça, produzimos frutos que refletem esta saúde espiritual. João 15,15, a palavra menciona que tipo de fruto podemos produzir. João 15,15 menciona que tipo de fruto nós podemos produzir. Na letra A, frutos da carne, por exemplo, na natureza. Gálatas 5, 19, 21. É fundamental entender que diferença daquilo que o diabo faz e do que
vem do que vem a nossa natureza caída. Aquilo que está na natureza caída do homem não adianta repreender. Marcos 7, 20, 23. Quem pode vencer esses males com força de vontade? O diabo nós resistimos. Tiago 4, 7. Fugir da aparência dele, né? Fugir da aparência do mal. Mas as paixões da carne só vencemos quando morremos para a velha natureza. Gálatas 2:20, Mateus 16:24, 25. Os frutos da carne são resultados de raízes fracas, sem nutrimentos. Raízes profundas nos conduzem a renunciar às nossas paixões e produzir os frutos certos. Gálatas 5:16 a 18. Aleluia. Irmãos, é lindo, né, isso aqui, hein? As raízes profundas nos dá graça para vencer as paixões que esse mundo oferece, né, para todos nós. Quantas vezes a gente luta, tem vontade de ser rico, né? Quanta gente tem vontade de ser rico? Ainda mais com a oração que tem aqui, né, para Deus levantar 12 milionários. Quem será que quer ser milionário, né? Aqui na igreja, que Deus possa abençoar e fazer isso. Mas não é isso que nós precisamos, não é disso que nós precisamos, na verdade. Precisamos de estar com as nossas raízes profundas para podermos ter condições de encarar o mal e vencê-lo em nome de Jesus. É isso que nós precisamos, ter raiz profunda para vencer as paixões carnais que vêm tentando a cada dia as pessoas. Frutos do diabo, Mateus 13:25. Alguém pode ver depois, né? Vamos ver se está aqui. Jesus propõe uma parábola e nos ensina, entre outras coisas, que Deus tem plantado o trigo e que o diabo planta o joio na mesma terra onde o trigo foi semeado. A principal diferença entre o joio e o trigo é que o trigo produz alimento, enquanto o joio não. O trigo é íntegro, enquanto o joio é vazio. O trigo é legal, né? E o semelhante não, o diabo lançou, o joio, é só palha, está vazio. Há uma diferença ali. Por isso que os agricultores conhecem, sabem a diferença do trigo com o joio. Às vezes não arranca porque vai arrancar junto, né? Aparece os dois igual. Depois na colheita, então, o trigo vai lá e o joio, o vento leva porque ele é leve, quando bate o trigo, né? Batendo o trigo lá, o trigo está caindo ali no chão, mas o joio vai levando, porque ele está vazio. Está vazio, então não queira arrancar. Não queira arrancar. Por isso que às vezes o pastor não pode ser assustado em tirar pessoas da igreja. Pastor titular, nós, graças a Deus, nós tivemos quase 20 anos, nunca excluiu um crente da igreja. Graças a Deus. Não leva comigo esse pecado. Nunca excluiu, por mais que ele pecou, mas adulterou. Nunca excluiu. Não vamos excluir porque ele está como um joio, deixa ele na igreja. Quem não vai fazer a colheita depois? Mas se ele vai fazer, quem que sabe se esse arrependente por certo a vida dele? Porque não vai do homem, quando levantar a rede de Deus, aleluia. Então, esse pecado nós não vamos levar. Em nome de Jesus, como pastor, nós nunca tiramos nenhum crente da igreja. Muito pelo contrário, podemos ter tirado um crente de uma outra igreja, da nossa igreja. Mas não fazemos isso não. Vinham porque gostavam, né? Vinham que gostavam. E também ia crente nosso falar. Ia. Foi o presbítero nosso falar, que é uma dó lascada de gente. Foi para a Assembleia de Deus. Por que ele foi? Falou comigo, estava pessimista forte, pessimista de lá, muito crente bem chato. Mas era maravilhoso, eles não passavam nada a ele. Veio falar aqui na Assembleia de Deus, que queria pregar nos países do exterior, que é mais campo. Pode ir, meu irmão. Ele foi para lá. E quando ele foi separado para o pastorado da Assembleia de Deus, eu estava lá. Eu assisti a consagração dele, a separação dele. Eu fui chamado pelo pastor da igreja para poder orar por ele. Vocês viram? Pastor Pedro sendo visitando, o pastor que batizou o irmão que está aqui agora. O pastor Pedro
vir aqui orar por ele. Era uma ovelha nossa, a Assembleia de Deus, mas a Assembleia de Deus, na verdade, é a nossa mãe, é tudo bem, a Assembleia de Deus é a nossa mãe, é a mãe de todas as igrejas que saiu dela. Então nós vemos aqui, paramos aonde? O chamado de fruto do diabo, não é? Fruto do diabo? Está no parágrafo. Isso mesmo, vamos molhar o dedo aqui, para poder virar as folhas. Vamos continuar aqui. Então, estamos chegando no finalzinho já. Vamos continuar mais um pouquinho agora. Fruto do diabo, né? Tudo aquilo que se faz imitar, que no caso do trigo, né? Imita o joio, imita o trigo, que faz imitar o fruto que o Espírito Santo produz, tomemos dois exemplos. O fruto do Espírito é o amor, o seu oposto é o fruto da carne, né? Fruto da carne? É isso mesmo. E é o ódio, enquanto o fruto do diabo é a paixão, a paixão parece amor, mas é baseada na troca, faço algo esperando receber algo em retorno. Essa paixão cega. 1 Tessalonicenses 4, 5. Fruto do Espírito é a alegria, oposto do fruto da carne, que é a tristeza, mesmo, é verdade. E o fruto do diabo é o prazer, esse último é uma falsa alegria, é verdade. Pode ser uma alegria momentânea, né? Pessoas, por exemplo, vai num clube, vai uma festa, pega bagunça, aí volta para casa caindo, uma tristeza. Aquela alegria lá foi momentânea, virou tristeza na vida dele. Acontecia isso com a gente, e acontece com a juventude ainda hoje, que não serve a Jesus. Aquela alegria momentânea, ela passa e vem só tristeza em seguida. Vamos ver então aqui, a alegria passageira, né? É fútil, que proporciona apenas uma ilusão de satisfação, ao contrário da alegria do Espírito, que não depende de circunstância. Vivemos em uma sociedade hedonista que defende a busca desenfreada pelo prazer como finalidade da vida humana. Você vai falar, vou gozar a vida aqui, vou aproveitar aqui, porque morreu, acabou. Não sabe que morreu, vai começar. Não sabendo que morreu, vai começar, não acabou. Então, acho que essa é a alegria daqui. Priorizando realizações imediatas sem medir as consequências. Não sabe a consequência do futuro, né? Que vem, morreu, acabou. Vai sofrer depois fica a mãe, o pai, os amigos, o padre. Lá pensando que tentar salvar essa vida. Não vai conseguir mais. O fruto do diabo produzido pelo engano e tem o propósito de não afastar o verdadeiro fruto. Nos afastar. É de nos afastar o verdadeiro fruto. Pelo que o propósito de nos afastar, né? O verdadeiro fruto, aproximando-nos da verdade do fruto que nossa carne produz. Verdade. Letra C. Fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 25. Aquele que tem raízes profundas foi enxergado na videira que é Jesus. E por isso dá muito fruto. João 15, 3 a 5. Embora associemos o fruto com a alma, o que o Espírito Santo deseja produzir em nós vai além. Ele nos capacita a viver os propósitos de Deus. Aquele que antes era dominado pelo ódio, agora vive o amor. Quem estava na tristeza experimenta a alegria incondicional. E quem se entregava aos prazeres agora domina o seu corpo e se aprofunda nos desígnios do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Isso é maravilhoso, não é? Quando nós conseguimos vencer o inimigo das nossas almas,
É maravilhoso, o Senhor se alegra, o Senhor tem todo o prazer em nós. Aleluia, conseguimos vencer o pecado que muito de perto nos rodeia. Ao contrário dos frutos da carne do diabo que estão diversos dos destrutivos, o fruto do Espírito é único e indivisível, manifestando-se em todas as áreas da vida, por meio da busca constante de ser cheio do Espírito Santo no relacionamento com Deus, amor, alegria e paz, nas interações com o próximo, longanimidade, benignidade, a bondade e na nossa conduta como cristão, fé, mansidão, domínio próprio. O Jesus ensinou para nós, em Mateus 11, 28, 29 e 30, eu sou manso e humilde de coração. Muitas vezes nós, como crentes em Cristo Jesus, não aprendemos com Jesus a ser manso. Acontece muito isso, né? Não, acontece nós mesmos, crentes, não sermos mansos à altura. Parece que nós não conseguimos aprender com Jesus. Existe muito crente bravo. Existe pastores, existe obreiros, existe obreiro bravo. Aí eu sou crente, mas o meu patrão não. Depende do meu patrão em casa. Eu sou crente, mas meu braço não é. Ele fala assim. Então, meu direito, eu tenho certeza que eu não vou pecar por isso, porque eu sou homem. Ele não conseguiu vencer a natureza dele, ele não mudou, né? Existe cultura, pessoas que, tipo os gaúchos, né? Usam o tipo de roupa deles, e usam revólver, usam, sei lá, fax, sei lá, as coisas, estão veterano, e se converte e fica a mesma coisa. A cultura deles, vai mexer com eles. Eles são crentes, mas eles usam aquilo lá. Trabalham no campo, como capataz, crentes, vão acreditar as plantas, vai ainda. Só que eles estão preparados para brigas, se precisar, eles estão plantidos, que a cultura não tem que mexer com eles. E já os crentes, os pastores sabem disso, nem mexem com eles. Então, é a cultura, mas quando Jesus entra verdadeiramente na vida, essa cultura cai por terra, essa cultura se desfaz, porque aprendeu com Jesus ser manso e humilde de coração. Eu sou crente, minha irmã também sou crente, meus pais são crentes, minha vida é crente. Aleluia! Eu não vou brigar com ninguém, se precisar apanhar, não vou apanhar, mas não vou bater em ninguém. Gente, cuidado, né? Se precisar apanhar pelo nome de Jesus, porque fez coisa errada, vai ter que apanhar mesmo. Mas não apanhar pelo nome de Jesus, que é feio, não. Apanhar por um erro depois, pode até ser feio, ainda bem, para nós. Mas, apanhar pelo nome de Jesus é para a glória do Senhor. Aí, não precisamos estar nós não estamos apanhando de alguém, porque nós não vamos resistir, não vamos brigar com ninguém, acaba com um soco, tal, um chute, mas nós não reagimos porque nós somos crentes, não está brincando. Vira uma confusão de boca, começa a matar alguém. Crente, hein? A vida é por defesa. Matei por legítima defesa. Veja só, tem esse tipo de natureza. Mas um crente mesmo que aprende com Jesus. Nós tínhamos um irmão lá em Goiânia. A Goiânia falava para nós, pastor, e lá em casa, ele falava para mim, para marido, olha pelo meu esposo, já era até teatro, não era só dedicado à igreja. Só que na igreja era uma coisa, em casa era outra. A mulher dizia para nós, olhem por ele, porque ele chega em casa uma férias. Sai da igreja uma vez, chega em casa ele quer ficar bravo, pega na luz e arranca, a luz muito tudo assim, ó. E a casinha baixa, né? Consegue alcançar, fica com tudo, como é terrível. Então tem crente que tem que levar os móveis para a igreja, né? Morar na igreja. Porque na igreja é uma coisa, em casa é outra. Porque não é crente manso e humilde de coração. Estamos no finalzinho aqui, aplicação aqui, ó. Raízes fracas produzem frutos de morte, tristeza e inconstância. Raízes profundas nos levam
nos levaram a compreender os desígnios do Senhor. E o que Ele deseja para esse tempo produzirá frutos saudáveis, permanentes, pois a quantidade de fruto e a qualidade do fruto depende da raiz. Depende da raiz. Se nós queremos ter uma família exemplar, nós temos que ser exemplo do casal, por exemplo, do casal. Nós crentes, né? Não seria para o modo geral, mas nós estamos na presença do Senhor, temos que ter raízes. Nós temos que ter raízes para nossos filhos estar cumprindo por nós, estar de perto de nós. E como criança ainda, pior, as crianças são já ativas, mas hoje, criança hoje, sabe coisas que a gente não sabe às vezes, e eles estão vendo como o casal está vivendo. O casal tem raiz para ter uma família enraizada, ou o casal não tem uma raiz profunda. E as crianças estão aprendendo e acabam saindo de casa cedo. Tem famílias de crente mesmo, que menina sai de casa com 14 anos da casa. Quando pode casar, já arruma um companheirinho, vai ficar junto, porque não quer ficar mais em casa. Não vê um casal com sustentabilidade o suficiente para manter-se até os 18 anos, pelo menos. Pelo menos. Por quê? As crianças vão cansando de idade, não vê a hora de pegar uma idadezinha. Os meninos, não vê a hora de pegar uma idadezinha, cai fora. Não dá para ficar nessa casa. Mas são crentes. Não tem uma família enraizada. Porque o casal não é enraizado. O casal chega em casa, tem casal que chega em casa, tomara que não tem aqui, né? Mas a gente sabe que a irmã levou para nós isso, pastor, olha que o meu marido chega em casa que eu batei em nós. Na igreja uma bênção. Levaram lá para o pastor, um monte de coisa, mas em casa é uma tristeza. Então, e na rua também tem bom testemunho nas ruas. Tem pessoas que atendem mais os de fora do que os de casa. Então, Matos, no finalzinho só no finalzinho aqui, passando isso para você, para mim e para nós. Eu falo para você porque está conseguindo, mas é para nós. É para nós. É sempre para nós. Donas de casa, nós, mães, pais, os filhos que estão crescendo ao nosso redor, estão vendo se nós estamos dando fruto para eles continuarem, casarem e darem frutos também, porque também não é uma família enraizada. Mas quando a família, o casal não é enraizado, os filhos também não conseguem. Não conseguem porque não tem profundidade. Não dá fruto, não. Fruto vivo não dá. Então é preciso que nós tenhamos isso em nós, sermos verdadeiros cristãos. Isso não está no livro, não. Deus colocou no meu coração essas palavras, mas está fazendo aqui, né? Então vamos para o final aqui. Conclusão: Deus deseja derramar um avivamento sobre sua igreja e erradicar as iniquidades de nossas cidades. Para que isso aconteça, precisamos de uma igreja com raízes, olha aqui, com raízes profundas, firmemente fundamentadas na palavra. Apenas assim poderemos gerar frutos saudáveis e duradouros, dignos de louvor e que glorifiquem o nome do Senhor. Amém? Que lindo, né? Que lindo esse livrinho aqui. Não foi mensagem que Deus me deu, mas deu para o escritor aqui. Eu achei muito importante essa escrita dele aqui. Muito linda. Deus abençoe e ele continue escrevendo para a igreja. Vamos para a meditação final aqui, então. Quais práticas você pode implementar em sua vida diária para fortalecer suas raízes espirituais e garantir que elas sejam firmemente enraizadas na palavra de Deus? Está perguntando aqui, né? Quais práticas você e eu, né? Nós também. O que eu preciso para implantar uma vida diária, para fortalecer minha vida espiritual e garantir que ela seja firmemente enraizada na palavra de Deus?
Número 2. De que maneira os frutos que você tem produzido, ou eu, né? Tenho produzido em minha vida ou em sua vida, refletem a saúde de suas raízes espirituais. Há áreas que você, eu, preciso ou percebe que precisa de mais nutrição espiritual para gerar frutos mais saudáveis. Amém? Amém? Amém. Muito bom. Então nós temos aqui, dessa pergunta aqui, ó, muito chique, ó. De que maneira os frutos que você tem produzido em sua vida refletem a saúde de suas raízes espirituais? Eu tive razão para isso. Agora, a área em que você, eu, percebe que precisa ter mais nutrição espiritual para gerar frutos mais saudáveis. Irmãos, isso é muito importante, isso é maravilhoso, onde nós procuramos gerar frutos, valorizando as raízes que nós temos e que os nossos filhos, que a nossa igreja, como o pastor sempre fala aqui, né, o testemunho que ele tem na cidade, o testemunho que ele passa para a cidade, da igreja acompanhando ele, com certeza não sem vergonha, porque tem raiz, e essa raiz ele vê então na igreja, ela frutifica, porque tem raiz profunda, as folhas são verdes, são viçosas, e mesmo na velhice, diz a Bíblia, no Salmos 92, verso 14, que na velhice ainda darão frutos e frutos florescentes. Não quer dizer que na velhice, eu, por exemplo, com 70 anos, não me atrevo a assumir uma igreja. Posso cooperar. Eu sempre coopero com os irmãos aqui. Posso cooperar. Mas assumir uma responsabilidade para mim já pesa. Então, nós temos que dar algum fruto de alguma maneira. Não vai parar por isso. Porque temos 70 anos, não vamos parar de enterrar os nossos talentos. Temos que continuar até morrer. Até passar para o outro lado, né? Nós temos que continuar fazendo alguma coisa. Não tudo frutozinho aqui, um frutozinho ali, mas estamos dando fruto ainda. Mesmo na velhice, não tem idade para dar fruto. Eu não posso assumir uma igreja? Até posso, mas não tem aquela energia que tinha quando jovem. A gente fez quando jovem, para que agora então os frutozinhos que está dando, só para glorificar o nome do Senhor e garantir a nossa salvação. Para encerrar, ficamos de pé neste momento, eu quero fazer uma pergunta aqui.